Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos agora fazer um outro exercício aqui que fala sobre as escalas termométricas, né? Bem, esse aqui é um outro tipo de exercício onde que nós trabalhamos basicamente com a criação de escalas, né? Nós temos uma escala desconhecida, por exemplo, e você quer comparar ela com outra escala desconhecida, né? A gente chama isso de escala arbitrária, ou uma escala conhecida, com a escala Celsius, Fahrenheit ou Kelvin, certo? Normalmente esse tipo de exercício tem dois modos de fazer aplicação, seja ela através de um texto, né, ou através da forma gráfica. Vou fazer com vocês esses dois exemplos. Esse aqui é um exemplo de um livro de ensino superior chamado Hardy, e esse aqui é um exercício da Universidade Estadual do Ceará, ok? Então, vamos começar aqui. Nesse exemplo 1 aqui, ele diz o seguinte para nós. Em uma escala linear de temperatura X, a água evapora a menos 53,5 graus X, certo? Então, informação importante, e congela a menos 170 graus X. Quanto vale a temperatura de 340 graus, melhor dizendo, 340 Kelvin nessa escala X? Bem, gente, o que a gente precisa ter noção aqui? Primeiro, certo? O que a gente precisa ter noção? Nessa situação aqui, a gente precisa, primeira coisa, organizar os dados, tá? Para isso, tem várias formas, vários jeitos de fazer isso, né? Mas uma forma bem legal que eu gosto de trabalhar com nossos alunos é a técnica da escala. Você faz o seguinte, você vem aqui, faz duas retas paralelas, certo? Do jeito que está aqui. E você faz isso aqui, ó. Certo? Ó. Faz duas retinhas paralelas. Tá paralelo, isso mesmo. E você coloca as escalas que nós estamos trabalhando. Por exemplo, aqui eu vou colocar a escala X. E aqui eu vou colocar outra escala, que no caso é a Kelvin. Aqui eu coloco o ponto baixo e aqui o ponto alto. Que neste caso é o ponto que a água congela, que no caso é o ponto de gelo. E aqui é o ponto de evaporação, né, que é o ponto de ebulição, certo? E você vai colocar os dados. Neste caso, aqui ficaria menos 53,5 e aqui menos 170 graus X. E aqui você vai colocar os valores da escala Kelvin. Você tem que saber, né? Nós temos que lembrar que a escala Kelvin é 273 Kelvin e aqui 373 Kelvin, certo? E aí nós vamos relacionar isso com uma escala, né, com a escala Kelvin Celsius. Neste caso, eu quero saber quanto equivale nessa situação 340 Kelvin na escala X, certo? É isso que eu vou fazer, tá? E aí, como é que eu trabalho com esse carinha? Eu vou montar nesse esquema uma equação de reta, né? E eu vou trabalhar sempre com a variação dela, que funciona da seguinte maneira: eu vou fazer este menos este sobre esse menos esse. Este menos este está para esse menos esse. Então ficaria assim: x menos 53,5 está para menos 170 igual a menos 53,5. Da mesma forma que 340 menos 273 está para 373 menos 273. Esse menos esse está para esse menos esse, certo? Eu fiz a mesma coisa aqui. Esse menos esse
está para esse menos esse. Certo? Eu fiz isso simplesmente. Correto? Bem, feito isso aí, nós vamos dar continuidade ao processo. Que agora é só, na verdade, resolver, né? Não tem muito segredo. Agora é fazer aquela chuchadinha matemática básica, né? A famosa chuchadinha. Você vai fazer o seguinte, ó. X mais 53,5 sobre aqui menos 170 com mais 53,5 é igual a 340 menos 273, né? Fazendo a continha aqui, vamos usar a calculadora, né? 340 menos 273, isso vai ser igual a 67. 373 menos 273, 100, certo? E aí você pode resolver da forma que você quiser agora, né? Eu, por exemplo, vou subtrair já a parte de baixo, então nós vamos ter, por exemplo, menos 170 com mais 53,5, nós vamos fazer a subtração desse cara, isso vai ficar menos 116. Então nós vamos ter agora o seguinte, olha lá, x mais 53,5 sobre menos 116,5 é igual a 67 por 100, né? Aí você pode resolver da melhor forma que você achar. Eu, por exemplo, eu poderia fazer a subdivisão aqui, né? Multiplicar cruzado, da forma que você achar melhor. Eu vou fazer o seguinte, como eu sou um cara mais preguiçoso, eu vou fazer a divisão desses dois caras aqui e depois multiplicar cruzado, certo? Então ficaria o seguinte, x mais 53,5 sobre menos 116,5 é igual a 0,67. Olha o pelo Tobias Nestor aqui, né? Então nós vamos ter vezes, agora multiplicação cruzado, nós vamos ter o seguinte, multiplico em cruz, né? Multiplicação cruzada, x mais 53,5 é igual, esse vezes esse cara aqui vai ficar menos 78,055. Passo o carinha para o outro lado, eu vou ter o seguinte, x é igual a menos 78,055 com menos 53,5. Eu vou poder somar esses dois carinhas aí nesse caso, né? Então, fazendo a soma, eu vou ter x igual a 131,555. Certo? Tá aí. Achei o valor desse carinha aqui na escala negativa. Certo? Tá aí. Facinho, né? É mais matemática mesmo o negócio. Agora, indo para esse outro exercício aqui, ó. Você vai fazer a mesma jogada. A diferença, como eu disse para vocês, é que aqui está no formato de gráfico, né? Agora, analisando esse exercício da Universidade Estadual do Ceará. Fala assim, comparando-se a escala E em um termômetro com a escala Celsius, obtém-se os seguintes gráficos correspondentes entre escalas, entre as medidas, melhor dizendo. Quando o termômetro Celsius estiver registrando 90 graus Celsius, o termômetro E estará marcando, né? Vamos lá. A diferença, pessoal, é o seguinte, aqui você vai marcar como ponto de gelo e aqui você vai marcar como ponto de ebulição. Daí você pode perguntar assim, pô, professor, mas aqui o água não congela a menos 10 e aqui você também não vai marcar como ponto de ebulição 50, né? Como assim, professor? Não, é que na verdade esses pontos aqui na matemática, eles não são sempre ponto de gelo, eles são ponto de referência, né? Você tem que lembrar que isso aqui é uma reta. E se você lembrar lá da escolinha, né, lá do tempo lá que, né, da escolinha do fundamental, a gente sabe que para formar uma reta eu preciso de 2 pontos, certo? E é justamente isso que nós fizemos aqui, nós precisamos de 2 pontos para isso.
que eu vou fazer? Da mesma forma como eu fiz lá anteriormente. Eu vou vir aqui, eu vou analisar sempre com... Olha lá, eu vou fazer a retinha, certo? Eu vou vir aqui, ó, ao som de Vivaldi. Sempre é bom buscar uma música clássica, desses funk aí nojento. Nós vamos ter o seguinte: o E, grau Celsius, certo? Nós vamos analisar o seguinte, ó. Aqui vai ser o nosso ponto de gelo fictício, aqui nosso ponto de ebulição, nosso ponto baixo. Nós vamos ter o seguinte, ó. Na escala E, o que seria? Menos 10, e aqui vai ser, no caso, o 90. O menos 10 corresponde ao que na escala Celsius? Se você for analisar, o menos 10 corresponde a isso aqui, ó. Ó, menos 10 corresponde a 0. 90 corresponde a quanto na escala Celsius? Ó, se você for analisar, corresponde a 50, certo? Leitura de gráfico, gente, é importante, hein? Vocês têm mais um aninho de vida aí no par de ensino médio, hein? Então, vejo aí. Sempre analisando dessa forma, ó. Importante interpretar gráfico. 10, menos 10 grau E corresponde a 0. Nada de fazer essa relação aqui, que aluno, sei que aluno tem mania de fazer isso, ó. 0, 10, 90, 50, certo? Então, você vai fazer a mesma analogia que a gente fez antes. E se eu tiver 90 graus, né? O que a gente faz? Bem, não precisa subir lá para riba, né? Não precisa necessidade. Vai fazer isso aqui, ó. Olha lá. É aqui, ó. É só uma chuchadinha, né? Você faz aqui, ó. 90 graus Celsius vai ser E. Pronto. Vou fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Vai fazer o seguinte, ó. Olha lá, ó. Certo? Ó, vai fazer 90 menos 0, da mesma forma que 50 menos 0. E menos 10, lembrar que isso aqui é sem uma subtração, respeitar o sinal que está ali, né? 90 menos 10, certo? Sempre respeitar dessa forma aqui, ó. Então, o que a gente tem? Certo? O que a gente vai ter aqui? Resolvendo a continha, nós vamos ter 90 sobre 50. E aqui nós vamos ter E mais 10 sobre 100. Suave, né? Aqui, aluno de ensino médio tem que aprender a simplificar, pessoal. Ó. Simplifica, certo? Simplifica a vida, gente. Dá para simplificar. Se você perceber, 50 é divisível por 100. Dá para mim dividir esse cara por 50, dividir 100 também dá para dividir por 50. O que me sobra aqui? Sobra 2, né? Então, vai sobrar 90 igual a E mais 10 dividido por 2. E agora, gente, ó, coisa linda, hein? Multiplicação em cruz. Vocês sabem o que isso significa, né? Técnica dos nossos amigos lá. Então, vai ficar o seguinte. Olha lá, ó, vai ficar aqui E mais 10 igual a 180, certo? Passo 10 subtraindo para o outro lado, ó. 180 menos 10 E igual a 170 graus E. Suave, né? Ó. Olha lá, alternativa B. D de Deus e estamos aí. Beleza, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Lembre-se de sempre lavar as mãozinhas, tomar banho, cortar as unhas do pé, certo? Isso é importante. E até mais. Estamos aí para ajudar. Qualquer coisa, vocês façam aí. E não esqueça de fazer os exercícios, hein? Esses exercícios aí tem que ser feito até a data limite lá que a gente tinha postado lá no E-Class. Beleza, gente? Até mais, queridos pimpolhos. Tchau, tchau. Lembre-se que tem que ter a resolução, hein? Vai entregar sua resposta. E eu sei quando vocês copiam do Google, hein?